naquela altura não havia GPS, não, um gajo para ir para as terrinhas, nas carrinhas, muitas vezes. Claro. Nós chegámos como Delfins, enquanto Delfins ia parar duas carrinhas, uma abaixo do Rio Douro, não era? Com o mesmo nome contra cima. Então o gajo chegava lá, não havia palco, não havia festa. Então, o que é que se passa aqui? Sim, a gente chegava aos sítios, não sabíamos onde é que íamos, perguntávamos onde é que era a festa. E diziam-nos, olha, é ali, qualquer ali, a gente lá ia, porque andávamos com o mapa, ainda aqueles tempos parávamos nas bombas de gasolina para ver o mapa, agora já era não. mapas. Nós lembro, a primeira vez que é uma história gira, já a contamos, mas podemos rapidamente contá-la aqui, que os Delfins vão assim para um concerto fora, longe, de Bragança. E nós já sabíamos, avisaram-nos, já tem que sair cedo, porque até Bragança são não sei quantas horas. Não é? E na altura era uma carrinha com toda a gente lá dentro e todo o equipamento lá atrás. Estás a ver, aquilo ia pesadíssimo e tal. E este tipo, o Fernando, estava no SIAC. No SIAC, na tropa, onde é agora o hotel. E não deixaram sair connosco de manhã. Não sei, só sei à hora do almoço. E então arranjámos um dos empresários lá da agência, era o Vítor Silva, tinha um carrão na altura. Ford. Daquele XPTO. E disse, eu vou abrir com o Fernando, eu apanho a hora do almoço. Não havia radares. Não, foi a abrir, só que apanhámos tantos caminhões. E eu lembro porque... Tanto trânsito. Era uma loucura. Demorou mais de 12 horas a lá chegar. E quanto lá o resto. Chegámos lá. Porque não havia A1 ainda, só havia aquele bocadinho até ao Porto, ali a seguir ao Pombal, o que era, não é? Era, Condeixa, não é? Partido de Condeixa. E íamos tocar com os Heróis de Mar. Nós íamos abrir para os Heróis de Mar. E eles chegaram, os Heróis de Mar tocaram primeiro, a fazer tempo, para ver se eu entretanto chegava. Não, foram tocando, eu estava lá no palco com o Gabriel da Cunha, fizeram uns encores. Toca mais uma, eles 2, 3 e depois... E eu cheguei lá, me fui morrer na praia, cheguei lá e eles tinham acabado de sair do palco. O motor do carro de Vítor Silva estava fundo. Então não foi morrer na praia, porque... Não, fizemos o concerto no dia a seguir. Já não fiz concerto. Não, nessa noite já tinham fechado a loja. Já tinha ido tudo embora, aquilo era no pátio do castelo, estava. E então conseguimos tocar no dia seguinte. E havia aquela canção dos chutes, que é de Lisboa a Bragança, são 9 horas de distância, e dizia, olha, de Cascais... Nossa, são 12. São 12. Também não havia assim, que tínhamos que ir pela Marginal, demorava mais tempo. Não, mas era outro que tenho, é que vivi num mundo que já não existe, não é? É verdade. E agora o problema é que tenho a noção de que estou a viver, ou seja, há de ainda haver outro mundo que nós ainda não conhecemos. Agora com a como é que se diz? A realidade virtual e a inteligência artificial. São mais umas décadas as pessoas sentam-se em casa, metem lá o capacete e ficam a viver na realidade virtual. Já vimos alguns filmes, meses. E pronto, de vez em quando param para comer e tal. E pronto. Agora eu andei na Europa. Não sei, mas provavelmente vai acontecer isso. Nos grandes prémios, nos anos 80. Sim. Sem mapa, sem mais nada. E fazia tudo de carro. Chegava ao aeroporto de um sítio qualquer. Eu cheguei a fazer o primeiro grande prémio da Hungria. Cheguei à noite, fim do dia, à Áustria, a Viena da Áustria. Tinha lá um carro. E fui de carro à noite. Passei na fronteira. E cheguei a Budapeste, sozinho. E depois as placas ninguém não se conseguia perceber onde é que se estava. Eu lembro que já agora mais recentemente, há 20 anos, mas fomos desmontar uma fábrica à Alemanha, então mandámos uma equipa, e às tantas os tipos, nunca mais, eles tinham ficado, quando chegassem, ligarem a dizer que tinham chegado e tal. Nunca mais diziam nada, e tal, até que às tantas telefonam, e era, nós não conseguimos dar com isto, porque... A gente vai na estrada e só vimos placas a sair, era dizia saída, não é? Mas em alemão, não sei como é que ele se diz. Ausgang, era assim uma coisa qualquer. É tudo para a cidade, Ausgang. Até que a malta disse, peraí, estou a ver mal a coisa. Em Portugal há 2 pias, na Alemanha Vita Ausgang. Mas é que Ausgang é a saída, não é? Portanto, havia várias. Pois, exato. Lá fomos ver ao dicionário e disse, isso é a saída, portanto vocês não façam. Olha, enquanto 4 cascalenses aqui de Gema, não é? O mundo mudou muito, há o mundo virtual. Eu agora já vi uma coisa do Zuckerberg, do Facebook, que é nós termos uns bonecos, já não são bonecos, já são com aquela história do fake, do deep reality, o deep fake se chama, constroem a inteligência artificial com a nossa roupa normal, nós estamos a falar, nós estamos em casa de pijama e aparecendo assim no Zoom, nas reuniões. Isso dá algum jeito. Mas pronto, todas estas, o que é que mudou em Cascais nestas décadas? Assim, as maiores mudanças que aconteceram, que tenham mexido com as nossas vidas?
Carlos, queres começar? Para já acho que era muito melhor, não é? Porque... É sempre melhor antes. Mas essa do meu tempo é que era bom também. Primeiro, não era careca, não tinha cabelo, não tinha barriga, tinha 20 anos, portanto temos sempre boas recordações desse tempo. Agora, Cascais, depende da perspectiva que nós olharmos, mas Cascais evoluiu muito. Alguns dizem que foi para melhor, outros nem tanto, mas acima de tudo penso que a grande transformação é que Cascais, que já tinha uma tradição multicultural, portanto de receber muita gente. Olha, só uma parte, eu lembro no liceu ter montes de amigos que tinham vindo da África, muitos deles, famílias, ficavam ali na colónia balnear do Século, ali em São Pedro e tal, e conheci não só montes de gente, mas montes de música, porque eles traziam muitos discos que não havia em Portugal, de reggae, do Bob Marley, Peter Tosh e tal, e nós ficávamos maravilhados com aquilo. Mas isso era muito focado naquilo que se chamava na altura as ex-colónias. As colónias, exatamente, eram os retornados, que era assim uma palavra... Os Cascais têm 80% das nacionalidades do mundo, têm residentes em Cascais, embora eu goste de dizer que em Cascais mesmo assim não há estrangeiros, porque estão, é da mesma forma de integrar. E portanto sempre foi muitas formas de pensar diferentes, muitas formas de religiões diferentes, de culturas diferentes, que ali encontram, na Baía de Cascais, não é? Portanto, o tal porto de abrigo, não é? E que de alguma forma conseguimos manter algo que é fundamental, que é uma coesão social, que é bom para aqueles que estão mais fragilizados, porque têm ali um apoio mais intenso, mas também é bom para aqueles que têm capacidades económicas maiores, porque eu, em termos profissionais, trabalhei muito com a África e com a América do Sul, portanto, conheci países muito pobres, em que os muito ricos, se for por aí que a gente vê o caminho da felicidade, se for por aí que a gente faça a análise, eu que sou um terço, sou muito mais feliz do que eles. Pois é verdade. Porque é a questão da segurança, não é? Pois, porque essa destruturação social acaba por prejudicar também e confrontar também os mais ricos ou aqueles que têm mais posses. Mas de facto, quer dizer, em Cascais todos nos recordamos que é hoje, na minha geração, que era a noite de Cascais, que era uma noite... Já não volta. Vinham as pessoas de Lisboa para Cascais à noite. Dizer, falar-se hoje em dia, que eu falo com as minhas filhas no Rolls, no Van Gogh. Sim. Não sabem, não fazem ideia. Em Lisboa não havia nada. O problema é que em Lisboa não havia mas mesmo nada. essas discotecas, na altura, agora se eu também digo boates, Isso é uma coisa pirosa. Zig-zag ali no Cruzeiro, era o zig-zag e tal. As boates, elas não... E o pica-pau depois ali. Mas as discotecas... da época, hoje já não são replicadas, porque eram coisas pequeninas. E o caixote também. O caixote, exatamente. Havia uma que era o Bizarro, que era ali, era em frente onde era o antigo caixote. Era ali por trás do São José. Essa eu não conhecia. Eu tenho lembro uma coisa que eu, na altura, fui com umas amigas e amigos, então uma delas, eu não entro ali. Porquê? Porque tinha o I... estava apagado, não é? Ou era uma letra qualquer que estava apagada, e ela leu Boi Charro, não é? Então achava que era uma coisa. Pronto, também foi um efeito muito grande em Cascais com a vinda do pessoal que retornou da África. Teve uma grande repercussão também em Cascais. Mas de facto eram os tempos em que nós éramos jovens há menos tempo, hoje somos jovens há mais tempo. Mas já podemos falar da noite de Cascais, que até é uma perspectiva interessante sobre a noite de Cascais hoje em dia. Mas nesses tempos, Jorge, também, os concertos do Dramático. Assistiram a esses concertos? Carlos também depois. Catedral do Rock. Que concertos é que assistiram? Era a Catedral do Rock, claramente. Eram lá os concertos, não era em Lisboa. Não era em Lisboa. Era em Cascais. Era no Cascais, pavilhão do Dramático. Relativamente à música, Cascais tem um histórico completamente diferente de Lisboa, não é? E foi precursor de uma série, o jazz, o Festival de Jazz, foi precursor de uma série de concertos que foram icónicos e que hoje em dia se vão distribuindo pelo país, não é só por Lisboa, é pelo país, não é? Com a história dos festivais. Mas de facto a noite de Cascais hoje em dia não tem nada a ver com a noite do passado, não só por causa das discotecas, mas mesmo restaurantes, etc. Havia muita gente que vinha de Lisboa para Cascais,
E hoje em dia é ao contrário. Os meus filhos vão para Lisboa, à noite não vão, dizem que não há nada em Cascais. Porque não há nada. Mas eu ia muito para Lisboa em adolescente e depois entrei na faculdade, que era ali nas Belas Artes, que era no centro, e tinha muitos amigos, ia muito para os bairros altos, na altura dos anos 80, 84, 83, 84, por aí. Mas vinha muita gente a Cascais, o Camões estava cheio. Aliás, um dos primeiros espetáculos de José Ortiz é no Lar Camões. Eram os 2 pontos de referência. O DEC ainda é hoje. O DEC ainda continua. O Lar Camões deixou de ser. Eu acho que reparem, também a história do álcool e do guiar, toda a gente guiava com um copo ou dois, não é? Na altura. Para não ser cínico, vamos lá ver, durante muito tempo o poder político autárquico em Cascais anulou propositadamente a noite. Ou seja, houve ali uma determinação porque com o barulho, com aquelas coisas todas, as pessoas começavam a fechar tudo mais cedo. Porque há sempre zonas residenciais em todo o lado, não pode-se abrir um bar, está sem incomodar alguém, não é? Hoje em dia é muito difícil, não é? Para não dizer que é quase impossível. Mas, na verdade, eu comecei a abrir de propósito, aliás, a própria animação de rua, que foi muito promovida, exatamente para começar a abrir a cabeça às pessoas, para começarem a aceitar, mas depois, claro, uma discoteca não é a Câmara que vai fazer uma discoteca, tem que ser a iniciativa privada. O Coconuts. Tinha gente de todo lado, de estrangeiros. E o Coconuts não importunava ninguém. Tinha uma fama internacional mesmo. E a localização é incrível. Isso já era lindo, aquelas discotecas que faziam lá muitas vezes só para estarem no terraço, não é? Comigo já numa idade mais próxima da idade adulta, não é? Mas de facto há essas recordações de todo esse tempo. Mas foi a Catedral do Rock durante uns aninhos. Muito dramático. Muitos concertos que Agora, eu ia quase a todos. Há uma coisa fundamental para quem passou as passas do Algarve a vir de Cascais para Lisboa trabalhar de manhã, que era não haver autoestrada. Isso aí foi na marginal. Agora passam na mesma na autoestrada. Mas antigamente não havia alternativa, era só um, não é? E era sempre manhã. E era a famosa curva do Mónaco, que era uma curva assassina que morreram ali. A própria marginal era muito perigosa e foi ao longo dos anos foi sendo melhorada a segurança uma viagem alucinante, não sei como é que estamos aqui hoje. Nessa marginal, uma vez fomos tocar na passagem de Ana ao Terreiro do Paço, lembras-te? E voltámos a seguir ao espetáculo para tocar no Universal em Cascais, um segundo concerto às 3 da manhã. O Universal era uma discoteca grande. Na Frente das Reis. Depois também houve um abaixo-assinado e fecharam os e acabou o concerto, já depois da meia-noite, e viemos pelo marginal, o nosso condutor, a fugir dos carros que tinham em terceira faixa. Não havia separadores na marginal. Não havia separadores. Então foi tipo gincana até chegar a Cascais. Chegámos a Cascais. Foi um acidente assim a pensar. Foi na curva do Mónaco. Ele perdeu o olho. E graças a ele, porque ele era um ótimo condutor. Lembram-se do general Firmino Miguel? Sim. Portanto, foi lá que também. Ele era casado com a irmã do meu padrinho. Tínhamos estado numa festa, normalmente, um batizado, salvo erro, e da filha dos meus primos, e soubemos a notícia a seguir à festa. Foi naquela curva que aquilo era, tem outra vez ao contrário, não é? Aquilo é uma outra diferença destes tempos depois. A noite, na época, era uma noite que começava às 10, 11 da noite e acabava às 2, 3 da manhã. Hoje a noite começa às 2, 3 da manhã e vai de madrugada. Portanto, é um pouco diferente também, mas de qualquer dos modos, por exemplo, os Cascais tem uma frequência muito grande, quer dizer, aliás, até há a crítica de que tem gente a mais, não é? Eu acho que é essa a grande diferença dos anos 80, quando nós éramos estudantes de liceu, conhecíamos quase toda a gente, chegámos ali à Rua Direita, àqueles cafés, ao Coraçanteri, e a gente conhecia-se, não é? Hoje em dia não. E a circulação de pessoas também tal ordem, quer dizer, já não é aquela vila pequena. Para quem é Presidente de que... Câmara não é mau, porque às vezes anda-se em Cascais e tem-se a noção de que quando é que nós íamos ao estrangeiro e portanto ninguém também conhece. Há uma coisa que no outro dia me fez pensar, foi estar em Cascais, ir jantar e depois ir ao João de Bull, que é uma casa que eu conheço há décadas, e era tipo uma sexta-feira e eles fechavam às 11 da noite. Estão a fechar às 11 da noite. E eu pensei, ok, vocês são um pub inglês, mas não sejam mais papistas que o Papa, que já nem em Londres os pubs fecham às 11, isso era antigamente. E eles não, há um problema aqui que é grave, que é o da mão de empregados, não é? De mão de obra, não é? E pensando bem, é um bocadinho, quem é que pode trabalhar até às 2 da manhã no João Bull em Cascais e depois ter
conseguir voltar para casa, porque depois não tenho dinheiro para alugar um quarto no concelho, não é? E o problema é esse, é que não há gente depois para sair às 2h30, limpar 3 e depois ir para o outro lado do rio ou para a Amadora, e não há transportes também. E esta é a questão que eles dizem. Quem lá está a trabalhar no João de Bull são empregados que eu conheço há anos e que sempre viveram em Cascais e coitados ainda fazem 11 horas, 12 horas de trabalho, mas chegam às 11 da noite e vão para casa. E eles não têm empregados para continuar. Portanto, é uma questão complexa, não é? Mas eu ia recuperar aquela coisa dos concertos em Cascais no Dramático. Aquele que eu me lembro da época foi o primeiro. Genesis. Era o Genesis. Foi o que eu vi, o meu primeiro também. E depois reeditámos com uma banda tributo no novo pavilhão de Cascais. E o Genesis foi numa altura logo a seguir ao 25 de abril. 75? Foi 75. Março. Portanto, nós também reeditámos, pusemos lá os Chaimites. Chaimites, eu vi, eu não estava em Cascais. Não estava. E Soldados e tal. Esse grupo é Tenho uma fantástico. amiga minha que tinha ido ao primeiro de 75 e depois, tal como todos nós, íamos ali reviver aquela sermos mais novos e tal. E também foi a este, não sei quem foi, mas foi há menos de 10 anos. E ela então liga-me, não é? Eu estava no concerto. Oh Carlos, olha que isto está cheio de militares, isto parece mesmo o primeiro, mas ela acreditou que aquilo era verdadeiro, não é? Pensava que tinha havido uma nova revolução, porque os Chaimites estavam outra vez na rua, não é? Mas, para quem nos ouve, mas não tem esta imagem, eu tenho porque tinha 8 anos e fui com os meus pais e o meu irmão ver os Genesis a Cascais ao primeiro dia, no segundo dia houve muito mais pancada e as tropas era do Jaime Neves, como é que se chamava? O Copcon, não é? Que estava, não, o Jaime Neves eram os comandos. Mas estava lá uma série de militares. E lembro de ver essa coisa, de chegarmos ali, vamentos militares, e era um concerto e ficámos todos assim um bocado preocupados. Mas naquela época os concertos havia sempre problemas. Havia sempre molho, batatada, polícia de choque. Eu lembro por exemplo, os tubos, eu lembro que entrei, não era miúdo ainda, entrei suspenso, com o bilhete na mão, assim, empurrado, com a mão em cima dos ombros dos dois que iam ao meu lado, não é? Para não ficar sufocado. Entrei assim, né? Mandaram as baias ao chão, empurraram os polícias e lá foi aquilo tudo. Portanto, quem tinha bilhete, quem não tinha. Aquilo esgotava sempre. Entrou. Eram mais de 10 mil pessoas só para querer entrar sem bilhete. Mas era um drama quando se deitou o pavilhão abaixo, não é? Porque tinha problemas estruturais, portanto havia mesmo perigo, não é? As pessoas mesmo assim não aceitavam, quer dizer, e não era por causa do desporto, quer dizer, não era por causa, era por causa dos concertos, não é? Ou seja, como é que é possível que o pavilhão esteja a cair? Ainda hoje, as pessoas a passarem ali, transformaram isto num parque de estacionamento. A Catedral do Rock, os saudosistas, não é? Mas pronto, mudam-se os tempos, não é? Mas olha, a primeira vez que os Delfins tocaram lá foi num Festival da Juventude da Câmara, em 87, sim, com outra banda, talvez GNR, acho que foi GNR. Mas depois o nosso grande concerto no Dramático logo a seguir, que não é nosso, foi a primeira parte de Simply Red. Já em 88, salvo eu. Isso é que foi cumprir um sonho, porque nós íamos ali ver os concertos todos e pensávamos, um dia vamos querer tocar aqui neste palco com todas as condições que eles tinham na altura, que os músicos portugueses não tinham acesso a isso nessa altura. Né? E fomos muito bem tratados. Pelo público, sim. Pelo público, exceto não, eles também. Só o tour manager, era que no stage manager, é que no fim pregou-nos uma boa partida, porque ele, à boa maneira britânica, disse que vocês têm 30 minutos para tocar. Nós tocámos 30 e estávamos no meio 31, pai. Quase no fim da bandeira. Não é? Faltava um minuto para acabar a música e ele desligou tudo. Amplificadores, tudo chegou aos 30 minutos. Não desligou. Eu olho para o lado e vejo mas o Toco Miguel ainda conseguiu falar, não foi? A vê-los e tipo assim quase a gritarem um com o outro e vejo o técnico de frente a fazer aquele sinal, vão cortar. Olha, já não há. E eu ainda digo, faço verso e tudo, rimo e tudo, ainda digo, boa noite Cascais, não nos deixam tocar mais. E pum, caiu aquilo ali. E tudo a sonhar e tal. Mas, tirando isso, ficou muito bem. Quantas pessoas estavam lá? Estava sempre que levava 10 mil, mas aquilo levava sempre mais gente do que podia levar. Sim, não é? muito mais. Pingava sempre suor do teto, não é? Vou lá de forma a puxar a brasa à nossa sardinha, não é? Mas isso é muito hoje, é que essa ideia de um dia de estar ali no palco, não é? Isto é o que nós sentimos muito com as festas do mar. Sim, portanto, sim. Porque certeza. as primeiras partes são sempre de bandas que estão a nascer e, portanto, já lá vão começar. E então ficam com... E muitos deles, que hoje são consagrados, o primeiro concerto que deram foi nas festas do mar. E essas condições que existem nas festas do mar agora,
era impossível nos anos 80 as bandas de primeira parte terem, a não ser quando abriam para os grandes nomes internacionais. Só que eu lembro-me de ir a outros espetáculos com outras bandas a abrirem, tipo Rádio Macau, sei lá, os Corpo Diplomático, e serem assobiados do princípio ao fim. Aquilo, não queriam. Nós tivemos a sorte, já apanhamos uma fase de transição em que as pessoas já aceitavam mais as bandas portuguesas. E nós estávamos a jogar em casa também. Já entraram na fase... Portanto, nunca fomos assobiados. Mas era não era só isso. Piroso, não é? E não era só isso. Não nos deixavam tocar com o som, baixavam-nos o som para aí. Vocês já entraram na fase da nova música portuguesa. Depois do boom do rock, do Rui Veloso, ter vendido imenso, e esse concerto, de certa maneira, cantar em português, não é, Miguel? etc. Muitos não faziam. Eu acho que foi esse concerto que correu tão bem, a parte artística, não é? Que depois fomos convidados para abrir para a Tina Turner. Foi aí que mudámos para o estádio de Alvalade. Não foi pelas vossas pernas. Decididamente não. Vocês estavam convencidos que tinha sido por causa das vossas pernas, mas e afinal não foi. Eu estive nesse estádio, estive nesse concerto no estádio da Tina Turner. Velhinho do Sporting. E fui até na caravana, porque tinha ali uma relação de amizade com o manager dela, e fui na caravana desde o Hotel Sheraton até entramos lá por trás e lá para o estádio E eu tinha feito uma entrevista à Tina Turner para o Viva a Música. E nessa entrevista falou-se na questão das pernas. Porque o atual rei de Inglaterra tinha tido um encontro com ela e tinha referido especificamente as pernas. Claro. E então eu fiz-lhe a pergunta o que é que ela tinha achado da forma elogiosa que o príncipe tinha tratado. E, portanto, tu lembras o que é que ela disse? Ela foi sempre muito simpática. Não é? Eu acho que isso era mesmo um problema do atual rei de Inglaterra, porque ele veio cá depois, mais tarde, eu fui convidado para ir ao jantar que o Presidente da República normalmente oferece, e foi uma fadista portuguesa, não vou dizer qual, mas que o Príncipe Carlos, agora Rei Ficou Carlos, encantado. não, quase que saltava para cima da mesa, porque estava completamente perdido pela fadista, não é? Portanto, estava muito entusiasmado. Portanto, isso já é uma nós chegámos a conhecer a Tina Turner. Conhecemos a banda toda. Sim, ela não. Porque tínhamos um privilégio que eles não tinham, que éramos o único camarim com bebidas alcoólicas, com cerveja. Eles não podiam beber. Então começaram, quando souberam, começaram a ir bater lá à porta para ver se entravam e vinham lá às escondidas. A Tina Turner acabou o concerto, foi-se embora, ninguém a viu. Não. A Tina Turner chegou com a escolta policial do Sheraton, na altura, e depois fez o espetáculo. Foi um camarim que eu vi, o camarim com candelabros, tudo forrado, debaixo da bancada do Sporting, com alcatifas. Foi lá mudar de roupa, foi fazer o encore e saiu do encore com escolta para o hotel. Portanto, usou aquele camarim 3 minutos. E nós fomos nessa escolta. Mas aí não deu para ver ela mudar de roupa. Não, mudar de roupa não, eles fecharam. Mas foi bom, porque tínhamos lá o camarim cheio de cerveja, e os músicos e os técnicos ingleses vinham. E então criou-se ali uns laços que nos ajudou, que depois eles fizeram-nos um som no palco porreiro e até que curtiram um espetáculo, e houve ali aquilo, desbloqueou um bocadinho. Eu punha aqui esta imagem que as pessoas que só nos ouvirem em áudio não podem ver, mas no YouTube podem ver no videocast, porque há aqui um programa de rádio que está ligado ao Jorge Espiga, obviamente, e que foi muito importante para os Delfins, porque na altura, e o Fernando até já vai contar essa história, tu foste das primeiras pessoas a ouvir a Baía de Cascais. Lembras-te? Porque ouviste em fita, não é? Eu passei a Baía de Cascais vários dias seguidos. Mas antes disso, lembras-te de ter ouvido Sim, mas foi em fita. Na rádio passava em fita. Não havia disco nem nada. Não é? E o TNT, que ainda hoje está no ar, porque o Pedro Ribeiro teve a ideia de o retomar, foi o primeiro programa multiplataforma que houve em Portugal. Porque o TNT era inicialmente divulgado através da Rádio Comercial. Sim. Depois tinha era publicado na TV Guia, e depois, como eu fazia o Viva a Música, tinha uma divulgação na RTP no Viva a Música. Portanto, foi o primeiro multiplataforma. Rádio, televisão e imprensa. Não, mas aqui a história, o singular é que a música não estava editada. Os Delfins não tinham editora. Exatamente. E passaram no programa Prime Time, não é?
e chegaram ao top. Na altura, que é incrível isto. Hoje em dia não era possível. Melhor audiência. E depois veio aqui uma RFM que veio disputar essa audiência. Essas passagens na... E o tu ameaçam Delfins, né? Nós estávamos em primeiro há 4 semanas já, e o tu ali no segundo lugar a tentar roubar-nos. E os Pink Floyd em terceiro lugar, e o Bruce Springsteen e nós ali, estoicamente. Mas sabes, Jorge, além da rádio, quando passaste em fita, e que nós não tínhamos editora, e queríamos editar o disco sozinhos, porque na altura a editora nos queria, os Delfins achavam que não. E então, o Carlos Cruz ouve a música, gosta e leva-nos ao programa de televisão que era da 1, 2, 3, da Bota por Tiro. E nós vamos à televisão fazer um playback com a fita, atuar também em prime time, um grupo sem editora e sem disco no mercado. Isto é uma coisa que hoje em dia isso era perfeitamente normal. E a letra nessa altura não estava ainda. Olha, isto é do programa, não é? Fui aos arquivos da RTP, nós novinhos. Podias ter aí um videoclipe do Viva a Música. Mas foi graças a essas passagens que nós conseguimos o contrato. Porque o Chico Vasconcelos e o David Ferreira da Valentim tinham-nos fechado a porta. Nós já tínhamos ido lá bater à porta porque eles ficaram com o catálogo que era da Fundação Atlântica, que entretanto foi à falência. Nós ficámos queimados com o Festival da Canção, ficámos em último lugar. Não é? E então ninguém nos queria. E eu lembro do Chico dizer, ok, eu gosto muito de vocês até, mas só se mudarem de nome, porque o Delfins está queimado. E eu... Delfins, não, isso é impossível, nós nunca vamos mudar de nome. Portanto, fomos bater mais umas capelinhas até que encontrei-te lá em casa dos nossos amigos e tal, e Jorge, ouve lá esta cassete e tal. E ele gostou muito. Ainda me lembro de teres dito assim, isto tem um cheirinho de GNR, lembra? Era a tarola. Era a tarola. Nós gravámos o mesmo estúdio que GNR, usámos o mesmo equipamento. As coisas soavam mesmo. As baterias soavam todas iguais. E depois de começar a passar, o Chico ligou-me outra vez, olha, anda cá venham cá outra vez. E ele, aí é que nos quis assinar. Mas eu na altura falei com ele. Ainda houve Cunha também. Eu também achava que sim. Falei com ele e na altura falávamos muito sobre os novos talentos da música portuguesa, porque eu sempre defendi um bocadinho a necessidade da rádio passar música portuguesa. Tive alguns dissabores, porque às vezes tinha uma relação com alguns que eu achava que era um bocadinho pimba e tal, e que eu não gostava de integrar lá, sobretudo no Viva a Música. E às vezes quando os encontrava, eles achavam que tinham todo o direito. Ostracizados. Mas e falávamos muito, sobretudo com o Valentim de Carvalho, que na altura era também a editora que mais apoiava os portugueses. Sim. E quer com o David, quer com o Francisco, e pronto, e reconhecemos que de facto os Delfins tinham ali uma... E depois é assim, é muito importante o airplay das músicas. Claro. Porque se eu tiver um airplay grande, eu vou de certeza absoluta convencer muito mais gente do que se não tiver. Claro. O que é um airplay? É passar na rádio. O número de passagens. E a questão é que começou a passar e começou a correr bem, não é? O feedback que vocês tinham também era bom, não é? Não, na altura a canção era top. E eu tinha... Perdão. Eu tinha vários... Na altura estávamos no boom do rock português, não é? Portanto, eu tinha ali uma relação muito próxima com todos os novos, os Táxi, o GNR, o Rui Veloso, enfim. E por causa do Viva a Música. E é muito importante dizer que o Viva a Música foi, de facto, não é pelo facto de ter sido eu a fazer. O Viva a Música foi um apoio à música portuguesa que, na altura, a televisão não dava. Não. E porquê? Quando o Viva a Música surge pela necessidade de enquadrar os videoclipes que estavam a chegar, que era uma novidade, chegava um, chegava dois por mês, e o que é que a RTP fazia? Na altura só havia RTP. O que é que a RTP fazia? Punha como acertos de emissão. Acertos de emissão. E a determinada altura começaram a chegar com mais frequência os videoclipes. E a Maria Elisa chamou-me lá e disse-me assim, gostávamos de fazer aqui um programa que enquadrasse os videoclipes. E eu disse, está bem, ok, podemos fazer, mas eu acho que valia a pena era criar um programa que também desse um bocado de suporte aos portugueses. E, portanto, o que eu propus foi fazer um programa semanal,
Aquilo começou por ser quinzenal na RTP2, um programa de acho que eram 50 minutos, Banda do Casaco e não sei o quê, foram dos primeiros que nós fizemos, e com videoclipes portugueses. Portanto, o Viva a Música tem, hoje em dia, grande parte das bandas, se quiserem fazer um histórico dos arquivos. Os arquivos estão todos na RTP e todos de Viva a Música. Variações, cada vez que Variações têm aí uma efeméride, os arquivos são do Viva a Música. Portanto, nós fizemos dezenas e dezenas de videoclipes com uma equipa fantástica, com o João Igreja, que era o câmara e tinha uma sensibilidade para a música. O nosso clipe, entre aspas, da canção de engate, da versão do Variações, é Viva a Música, que é basicamente nós a tocar com um croma por trás e depois com slides do Variações a passar. Foi das primeiras coisas que fizemos assim e está lá, e foi dessa altura. Mas vamos regressar à Baía de Cascais, Carlos. À música ou à Baía mesmo? À música também, eu sei que é uma das músicas preferidas do Presidente e que já esteve em palco a cantá-la connosco. É verdade, as festas do mar. Mas, não, porque vamos lá ver, em primeiro lugar, os Delfins, os municípios, as terras, são feitas de muita coisa, mas eu considero que também são feitas de sons, de músicas, de cores, de cheiros, que normalmente não é muito identificado. Ora, quando vamos à questão da música, os Delfins são uma marca territorial de Cascais. Portanto, ou seja, e que eu acho que até, mas isso vocês melhor do que eu poderão falar, que até de alguma forma podem ter sido prejudicados por serem essa marca territorial de Cascais e com alguns preconceitos. Não, no início sim. Só no início, já é a elite lisboeta. As Lisboas, mas só em Lisboa. Mas isso passou, estou a falar. Fora de Lisboa, não. Estou a falar no início, porque de facto, isso há muito às vezes esse anátema em relação a Cascais, que tem vindo a desaparecer, mas na altura havia muito, porque, como eu costumo dizer, de gente que não nos conhece e, portanto, considera... Eram os betinhos da linha, exatamente, os queques, essas coisas. Surfistas, nenhum de nós fazia surf, mas pronto. Chamaram-nos muita coisa. E, portanto, e, portanto, os Delfins são uma marca territorial de Cascais. E ainda para marcar mais essa marca, não há nada melhor do que terem uma música, que é a Baía de Cascais, não é? Que eu sou completamente independente e isento, é a Baía mais bonita do mundo, não é? Ou seja, tem, uma das mais bonitas. A mais bonita do mundo. Para nós é mais bonita. Nós somos um bocado faciliosos, mas temos que dizer. Quiçá a de Portugal, não é? Portanto, é a mais bonita do mundo, quiçá de Portugal. Mas de facto tem esse símbolo, portanto, também tem essa marca muito registada. E eu que não me meto nada em termos de programação, nem sequer nas festas do mar, as pessoas pensam, não, mas ponham lá convidência e aquilo. Eu só tenho responsabilidade numa única noite, que é na Orquestra Sinfónica, com quem vocês também já atuaram, e então muito menos no relambório que cada um escolhe que vai atuar. À exceção de uma coisa também, é que sempre que vão os Delfins, ou às vezes nem é preciso irem os Delfins, basta ir o Miguel Ângelo, tem que tocar a Baía. Não? Ou seja, é uma condição. Portanto, as únicas duas coisas que eu tenho alguma interferência nas festas do mar... Só houve umas exceções. Os concertos da Resistência não tocarmos a Baía. Mas também não dava, essas não dava. Mas por isso mesmo estão completamente rescados. Foi exceções. Vivemos numa democracia, sim, ficam já arriscados, portanto, já não tocam lá mais, acabou, nunca mais. Não, mas na verdade são as duas únicas interferências que eu tenho. Por acaso é uma boa ideia, a Resistência poder fazer uma versão da Baía de Cascais. Exatamente, na última noite ser a Orquestra Sinfónica de Cascais, que também tem uma certa piada porque aquilo vem de uma situação que se passa com o Anselmo Ralph, estava o Anselmo Ralph no top, com distúrbios, e no final do concerto há distúrbios, que não tem nada a ver com o Anselmo Ralph, não tem rigorosamente nada, e depois há uma série de histórias também giras sobre isso, e toda a gente começou a atacar de uma forma até racista, trazes cá o público essa coisa e tal, e estás à espera. Aproveitaram-se logo. Não, até é curioso, agora até aproveito, porque nunca expliquei isto publicamente. Eu depois fui ao Hospital de Cascais, às 4 ou 5 da manhã, visitar a família que tinha ficado ferida, e falei com o jovem da família,
e ele diz-me, e tal, eu estou bem porque só tenho aqui um problema no pé, mas o meu padrasto tinha ido, é que está ali, esse é que teve quase à morte, porque, mas quem está ali são os que nos agrediram. E eu fui lá espreitar. Okay. E, portanto, eram caucasianos, não é? Como hoje fica politicamente correto dizer. Podiam ser de qualquer família de Cascais, portanto, então eu, nessa altura, com os ataques todos de ordem racista que fizeram, eu disse, então agora vocês vão levar para o ano, a gente estávamos já em conversas para formar a Orquestra Sinfónica, para o ano levam com uma Orquestra Sinfónica. Quando chegamos no ano a seguir, eu estava completamente aflito, porque e de certeza que as pessoas que vêm às festas do mar, se 1% alguma vez ouviu uma orquestra sinfónica, é muito, não é? Então ligava para o Bernardo Correia de Barros, que é o responsável das festas do mar, e dizia, Bernardo, como é que está a Bahia? Dizia, Carlos, mas como é que... Ainda é de manhã, como é que está? Ligava está normal, a hora, então já começou. Quando eu estava cheio de medo, a Bahia ficava vazia. Até que às tantas foi a noite em que mais gente teve. Foi incrível, foi. Na Baía de Cascais. Foi assim uma coisa, e pronto, então a partir daí é sempre. Eu tive o privilégio de ver lá de cima, quase lá da Cidadela, os delfins com a Orquestra Sinfónica. Aliás, há aqui uma foto que é ilustrativa do aconteceu essa noite, não é? Estava cheinha, foi assim. Até a praia estava cheia. Tirado lá de cima do bar do Hotel Bahia, não é? Montado, mas foi assim uma noite histórica e para nós muito importante. Nós também. Como é muito difícil contar as cabeças, a Bahia é o meu indicador das noites, porque foi a noite com mais gente, não é? O meu... A forma de medir é de facto a praia. A praia está cheia até à beira-mar. A praia quando está cheia, quando está cheia, já não cabe tudo. Não cabe no ponto. É pessoal com bom gosto, porque estar a ouvir um concerto com os pezinhos dentro d'água e na areia é algo completamente diferente. Não é? Portanto, não sabemos se estava alguém nos barcos também. Não há a sigla que é o palco mais perto do mar que existe em Portugal. Exatamente. É mesmo. Mas há aqui uma história que é importante para nós, porque a Câmara e o Bernardo especificamente já andava a chatear-nos, entre aspas, há anos. Epá, tem que reunir só para fazer um concerto nas festas do mar. E a gente, não, a gente fez os 25 anos e tudo bem, agora temos uma pausa. Ainda falta. Mas quando vem a proposta da Orquestra Sinfónica, nós dissemos, uau, isso é incrível, porque até ao fim nunca tocaram com uma orquestra. Para ouvir as nossas canções arranjadas por uma orquestra de 90 e tal pessoas, deve ser incrível estar em palco. E claro, e aí aceitámos. Propusemos também levar alguns cantores novos e outros não tão novos para cantar com a orquestra, que era a primeira parte, para não sermos só nós. E depois aquilo a gente toca 8 ou 9, não foi? Foi 7 ou 8 músicas, correu muito bem, não é? E a partir da semana a seguir começam a chover os pedidos das agências, vocês não querem comemorar, não têm nada para comemorar, isto é 35 anos e tal. Foi antes da pandemia, com a pandemia acabámos por comemorar os 40. Graças a este concerto que estamos aqui a conversar agora. Exatamente. Provavelmente ainda estávamos a dizer que não. Foi o trigger para tudo que se passou depois. Vocês na verdade juntaram-se. Porque para estas coisas acontecerem é preciso haver gente maluca, não é? Portanto, ou seja... o maestro. Eu acho que isto tem uma outra coisa, porque eles ouvem o maestro, no segundo ano, faz-me uma partida que é convidar-me para ir ao palco para dirigir a orquestra. Bem, eu posso testemunhar o quanto difícil é ser maestro, porque aquilo às tantas já me doíam os braços. Não é? E foi só um bocadinho. Eu estava só a inventar, quer dizer, não estava a seguir a partitura, mas de facto o maestro Lalov é excepcional, porque alinha em todas as maluquices. O outro maluco é o Bernardo Correia de Barros. Os desafios, não é? Os desafios. E vocês aqui neste caso também acabaram por alinhar também nessa maluquice, mas foi uma boa maluquice, portanto, ou seja... Não, foi espetacular, nós gostámos mesmo. Olha aqui. Deu direito a festa. Vocês tocaram com a Orquestra Sinfónica porque o Carlos Carreiras decidiu pôr uma... decidi a noite da Orquestra Sinfónica. Depois, como é que isto... Aliás, esta noite é uma noite especial todos os anos, porque eu começo há sempre um tema, não é? Diferente. Começo logo a pressionar o Bernardo, a dizer para o Bernardo o que é que vai ser para o ano a orquestra. A orquestra. E o Bernardo lá vai pensando, vai-me fazendo umas propostas, porque é a única em que eu, de facto, tenho intervenção.
e algumas coisas, para Bernardo, isso não dá. Depois eu nem sequer tenho bom gosto, não é? Eu tenho mau gosto, não é? E portanto, muitas das vezes eu digo, Bernardo, não ali dá. Está a prova. Além de maestro, também vocalista. A prova de vocalista. É o que eu tenho uma péssima voz, portanto, para cantar. O Olavo também. Não, isto também foi os 650 anos de Cascais, na altura. Foi. Também está ali a Namora, o Tosé Brito, o Olavo Bilac, o Miquel, o Fernando também acho que estás aqui. Estás ali, Fernando Cunha. Ali também. Fomos tocar com o João Gil também. Tosé Brito. Houve também a Baía de Cascais, lá está no final. Dali são todos também de Cascais. É, exatamente. Sim. Porque, não sei, a Ana Moura penso que ainda vive em Cascais também, portanto são... Ali é toda a gente. Qualquer dia, é só cascalense. Qualquer dia, para ir às festas do mar, é preciso ser de Cascais. Não, mas há uma regra. Não, as bandas de abertura até trouxe tem que ter pelo menos um ou dois elementos. Os de abertura têm que ser todos de Cascais ou pelo menos um elemento ser de Cascais. Mas para se ter uma ideia, nas festas do mar desde 2010, que foi quando começámos a ter responsabilidade nas festas, já houve 201 concertos, em que 142 concertos tinham esta representação de Cascais. Portanto, representa 70%. Eram bandas ou com representantes em Cascais, ao que junta depois mais 7 concertos da Sinfónica. Já é um bocadinho mais antiga. E nós estamos agradecidos por isso, obviamente, e também, isto foi nos anos 90, foi quando os Delfins tiveram da Câmara a medalha de mérito cultural. É aquela medalha que o Miguel está ali a pôr. Estamos aqui em 95, 96, pá, deve ser. Sim, por aí. Isto é, sim, saber amar. As calças 96, fantásticas do Rui Fadigas. Na altura, Teatro Gil Vicente. Nesta altura as roupas eram do Nuno Gama, por exemplo, que estavam aquela. Nós por acaso tínhamos sido vestidos por um cascalense também, que é o José António Tenente, muitos anos. Depois aqui houve uma mudança, houve um tipo do Porto que conhecemos e com quem engraçámos, que foi o Nuno, e que na altura vestiu. Mas nós estamos, a conversa daria para 2 horas, obviamente, mas o nosso mote é os 40 anos. Do Casablanca. Do Casablanca, então queres voltar aí? Um bar icónico também de música em Cascais, não é? Foi, então pronto, que era o Louisiana, era perto agora não estava a lembrar foi dos primeiros concertos que era lá daquela rua ali antes de chegar ao pavilhão, ao Museu do Mar. Exatamente. Para ali, e então foi a apresentação do Libertação. Exatamente. Há uma história gira. Foi no Casablanca. Teve que ser 2 noites, porque o Casablanca não era muito grande e aquilo encheu. Este era um bar onde nós, quando não éramos ninguém, na música portuguesa tocávamos e pagávamos pouco, porque descontavam as cervejas que bebíamos do cachê. Não recebemos nada. E era o Ivan que lá estava. Era o Ivan, era. E nós tocávamos lá e depois voltámos lá, achámos piada. Vamos fazer a estreia do disco no sítio onde nós começámos. Mas lembras-te do Ivan, uma vez tivemos uma discussão com ele, porque foi a primeira vez que nós fomos lá. Uma vez tivemos uma discussão, depois diz eu. Não, aqui eu ia representar o grupo, não é? Porque fui lá fazer contas com ele, nós enchemos aquilo. Levámos, sei lá, quase 200 pessoas, éramos os nossos amigos todos, o liceu, toda a gente. Fartaram-se de consumir. Só que, enquanto nós estivemos a tocar, eles estavam a ver o concerto. Nós só tínhamos repertório para 50 minutos, não chegava a 1 hora. Acabámos de tocar, é que eles foram beber copos. Pois, mas ele fechou a nossa percentagem a partir do momento que acabou o concerto. Conclusão, quando fui para receber, ele disse, não, vocês pararam de tocar à 1, ou o que era. Portanto, a partir daí já não tem percentagem. E evidente que eu não ia ficar calado. Mas há uma história gira que tem diretamente a ver contigo, Jorge, que é, nesta noite estava lá toda a gente. Não sei se estavas tu nesta noite. Eu acho que nesta não estava. Mas estava um assistente teu, do Todos no Top, e uma nova namorada que ficou à porta, porque ninguém entrava mais e o porteiro não a deixou entrar porque não dava, e a nova namorada desse teu assistente, que se chamava Luís Montes, era a Patrícia Cavaco Silva, que na altura o pai já era primeiro-ministro, e então a bronca foi que a filha do primeiro-ministro foi impedida de entrar no concerto de Delfins. Não deixaram entrar, é verdade. Mas pronto, são muitas histórias, como estava a dizer, a conversa já vai longa. Estão convidados, obviamente, para serem convidados especiais para o Altice Arena, se tiverem disponibilidade, dia 6 de Abril. Vai ser uma noite. Nós vamos dar às pessoas que elas querem ouvir, vão ser as grandes canções dos Delfins. Não vai haver ali grandes avarias, não é? Porque eu não vou ter necessidade de impor. Para Baía de Cascais, não. Já lá está. Mas pronto, vai ser assim. Uma forma subtil de. Claro. Mas pronto, se quiserem invadir o palco também estão à vontade. Depois no fim do espetáculo.
Mas isso é bom avisar que é no fim do espetáculo. Agora, o Baía de Cascais devia ser obrigatório em qualquer atuação dos Delfins, sim, em qualquer lado. Neste momento, sempre acaba algumas, por ser é sempre a última. Eu sigo muito o Rui Veloso, sou amigo pessoal dele e tenho uma relação muito boa com ele e vou a muitos concertos. Aliás, já fui a concertos do Rui Veloso pelo país inteiro. E há músicas que ele tem que tocar sempre. Seja onde for, norte, sul, leste ou oeste. Chico Fininho, tem que tocar sempre. Por exemplo. Chico Fininho, é normal. O Primeiro Beijo. Se pede aos Rolling Stones, os Rolling Stones não tocam o Satisfaction, não é? Que é das coisas mais antigas que há uma coisa ainda que eu gostava só de dizer antes de terminarmos, que é o seguinte, é que de alguma forma, de forma até se calhar indireta, quer os Delfins, quer a Baía de Cascais, influenciaram uma das coisas que nós estamos agora a lançar. Nós, há uns tempos, criámos em Cascais o chamado Bairro dos Museus, que são 17 equipamentos sim. E que estão mais dedicados às artes plásticas, e agora recentemente, com a recuperação do Cruzeiro, criámos a Vila das Artes, que é mais para as artes performativas, em que juntamos, o Cruzeiro também tem um auditório, não é muito grande, tem 300 pessoas, mas juntámos o próprio Centro de Congressos, o auditório da Boa Nova, mais os outros auditórios todos pequenos, que formam a tal Vila das Artes. E tem uma particularidade que é de ver se aparece mais no panorama cultural português, mais iniciativas, como é o caso dos Delfins, neste caso nas artes performativas, portanto, ou seja, já apanhando teatro, cinema, música, dança. Portanto, e essa foi de alguma inspiração que foi, quer dizer, mas como é que nós só tivemos até agora os Delfins? Quer dizer, agora nós ainda tivemos há pouco tempo aqui como convidada a Teresa Corte Real, que fez parte da peça O Breve Sumário da História de Deus, que nós estivemos a fazer no TEC durante 3 meses. Foi a nossa experiência como atores, que foi também uma experiência incrível, não é? Mas eu espero que esta inspiração venha a dar frutos para novos nomes. O espaço era magnífico, não é? Teve anos e anos fechado, não é? O Cruzeiro ficou. Sim, o Cruzeiro agora. Não, que fica lá com a Companhia de Dança do Paulo Ribeiro, tem a Escola de Teatro e, portanto, também tem o TEC, embora. Depois, há sempre aquelas coisas para dizer mal, mas e não acaba o Mirita Casimiro, portanto o Mirita Casimiro mantém-se, embora com uma grande novidade, logo que seja possível intervir, que é por ar-condicionado, porque o Mirita Casimiro de verão. E ainda há a Escola de Teatro no... Não, é a Escola de Teatro que vai também para o Mirita, para o Cruzeiro, e é... O Conservatório também tem lá alguma... O Conservatório mantém-se, embora a orquestra também passe a estar também no... O Conservatório de Música é ali ao lado. É ao lado, eu sei. 20 metros, 50 metros, não sei medir. E, portanto, é começar a criar, enfim, isto é uma novidade, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência. Estou agora com conversações com os próprios salesianos, que têm uma sala extraordinária cá em baixo e tem uma entrada independente, portanto não há azar para nós, tendo alguma participação na recuperação da sala, também ser mais uma sala. E essa sala dá para quantas pessoas? Eles dizem-me que aquilo tem uma parte que está toda, nem dá para ver quantas pessoas. Eles dizem-me que em limite poderá ir aos 550. Portanto, mas sentados? Assentados. Então, Fernando, não te lembras de ter tocado lá? Nós tocámos lá, mas foi nessa sala? Foi, mas agora já deve estar toda velhota, mas era um auditório, não é? Nós tocámos lá uma vez. Nós tocámos 11 anos, em 85. Era para tentar perceber se era nessa sala, porque também havia o pavilhão, não é? Havia o pavilhão, mas nós tocámos na sala, com lugares sentados, mas já há muito tempo. Eu estudei nos 11 anos e não conhecia a sala, portanto aquilo... Mas vai ser. Ficamos ali com uma série de. Este auditório do. Que é uma espécie de circuito quase que pode ser feito. O auditório do Cruzeiro, para fazermos espetáculos, produções de espetáculos, é um pouco pequena a lotação. Para se poder trazer artistas estrangeiros. Depois tive esta semana. Mas os 500 lugares já é quase o Olga, já é como a Olga da Val. Já dá para nós temos um outro que tive com o Secretário de Estado do Turismo e com o Presidente do Turismo Portugal, que é nós participarmos na renovação e ampliação da Escola Superior de Hotelaria e Turismo no Estoril. Tem um auditório. Eu estive lá há pouco tempo. É neste momento o maior auditório que há em Cascais. Portanto, são 650, perto de 700 lugares sentados. E, portanto,
Ficamos ali com... Isso é utilizado para quê? Era não tenho memória de haver lá informação, eventos, basicamente. Era deles. Eles fazem festas lá, as escolas fazem lá festas musicais, Natal, coisas desse tipo. Portanto, não é assim, mas, ou seja, ali fica... Porque o nosso problema é esse, é um problema também de densidade, quer dizer, nós não e portanto estes dois conceitos, quer o bairro dos museus, quer a Vila das Artes, acaba por ter a possibilidade de ter uma frequência maior, apresentar uma palete também de projetos que nós hoje funcionamos muito por tribos, não é? Quer dizer, a diferença é que podemos pertencer a vários tribos ao mesmo tempo, não é? Mas de facto isto, e acreditamos que, como em muitos outros casos, que seja um incentivo depois para outras coisas. É super importante. Maiores nascerem. Organizar e estruturar um conceito, não é? Que é o que o bairro dos museus é, com muito sucesso, e esta Vila das Artes é uma boa notícia. Boas notícias. Acabamos com boas notícias. É bom acabar o podcast com boas notícias. Obrigado pela vossa disponibilidade, presença e pela bela conversa. Muito agradável. Obrigado. Só grandes músicas.